Olá pessoal, venho filmar para vocês agora de tardinha essa explicação sobre os seres vivos e a obtenção de alimento. Então, todos os seres vivos obtêm alimento da mesma forma? Nós sabemos que não, porque as plantinhas realizam o processo da fotossíntese. O que elas vão fazer? Elas vão captar o gás carbônico existente no ar, existente de todos os componentes, né, da atmosfera. Então ela retira esse gás carbônico e através de um processo químico converte em oxigênio no ar puro. Então, para a plantinha realizar a fotossíntese, ela vai precisar de luz solar, de água e dos nutrientes do solo. Então, nem todos os seres vivos obtêm o alimento da mesma forma. Uns vão produzir o seu próprio alimento, que é o caso das plantinhas, através da fotossíntese. Que alimento é esse? É glicose, o que mantém a planta verdinha, bem bonita, com todo aquele balanço que ela tem. E outros seres vivos vão obter alimento através da cadeia alimentar. O que é isso? Os seres vivos vão dominar outros seres, matar, caçar e fazer deles o próprio alimento, a sua presa, vamos dizer assim, né? Vimos que todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver e que as plantas obtêm seu alimento pela fotossíntese. Mas, e os demais seres vivos, como obtêm alimento? Então, falei para vocês, né, através da caça. E como que vai ser isso? Através de uma cadeia alimentar. Há duas formas de os seres vivos obterem alimento: produzindo, como as plantas, ou se alimentando de outros seres vivos. Dependendo da forma como obtém alimento, os seres vivos são classificados em produtores, os que produzem o seu próprio alimento, que é o caso das plantas, né? Os consumidores, que vão simplesmente consumir, e os decompositores, que vão fazer a decomposição dos animais mortos. Então, a gente vai explicar um por um como que isso ocorre. Os seres produtores, eu já falei de uma certa forma, né, sobre a fotossíntese. As algas e as plantas, os ambientes aquáticos e terrestres produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, por isso são chamados de seres produtores. Então tá aqui, ó, plantinha aquática, plantinha terrestre, vão produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Mesmo a planta sendo aquática, ela precisa da luz solar para fazer esse processo químico, né, que é a fotossíntese. E depois, seres consumidores são os animais que não produzem o próprio alimento. Para conseguir a energia necessária para viver, eles precisam se alimentar de outros seres vivos ou de parte deles, por isso são chamados de consumidores. Há animais que se alimentam de plantas ou algas e animais que se alimentam de outros organismos. Então, aqui dentro dos seres consumidores, nós temos os animais que são herbívoros, que vão se alimentar de plantinhas, de algas, de frutas, de raízes. E nós temos animais que vão se alimentar de outros seres vivos menores, de outros animais, que são os seres carnívoros. Então, aqui no livro mostra o veado do campo, que ele é herbívoro, e mostra a garça azul, que é carnívora, está se alimentando, ó, parece que é um peixe aqui. Mais ou menos isso. E os seres decompositores, quem são eles? São as bactérias e os fungos. As bactérias são seres microscópicos, a gente consegue visualizar através do microscópio. Os fungos não, os fungos dá pra gente visualizar a olho nu. Como que é isso? Quando a fruta apodrece, começa a ficar aquela parte preta da fruta, aquela ação é por fungos. Aquele esverdeadinho, aquele bolor que começa no pão, quando o pão passa dos dias ou passa da data de validade, aqueles são os fungos. Então, algumas bactérias e fungos se alimentam de organismos mortos e restos de seres vivos, realizando o processo de decomposição. Portanto, eles são chamados de decompositores. Eles transformam a matéria orgânica
em substâncias mais simples, que disponíveis no ambiente e que ficam disponíveis no ambiente e podem ser aproveitados pelos seres produtores, né, pelas árvores, pela vegetação. Então, como que é isso? Por exemplo, aqui no livro mostrou um exemplo tranquilo aqui, ó, a árvore caída e um monte de cogumelo. Esses cogumelos aqui a gente chama de orelha de pau. Então, são tipos de fungos que vão fazer com que essa madeira seja decomposta, seja devolvida para a natureza, se transforme em matéria orgânica necessária para o solo, necessária para que outras plantinhas também se desenvolvam. Por isso que fala aqui, ó, eles transformam a matéria orgânica em substâncias mais simples que ficam disponíveis no ambiente e podem ser aproveitados pelos seres produtores. Então, essa madeira aqui, com esse fungo fazendo a decomposição, vai voltar para o solo, vai tornar esse solo mais completo para que sejam lançados novas sementinhas aqui. E não só os fungos que fazem essa decomposição, como as bactérias também. E existem também os cogumelos que são comestíveis. Esses cogumelos aqui são venenosos. Tem os cogumelos venenosos e os cogumelos comestíveis. Lembrando que eles são fungos e que eles vão ajudar na decomposição, né, das árvores caídas. Acontece mesmo no próprio pasto, no solo, onde está tudo muito úmido, de ter a evolução desses fungos aqui, desses cogumelos. Então, é isso. Aqui na atividade, na página 54, nós temos um complete. Complete as frases com as palavras adequadas. Então, a gente vai buscar no texto que nós estudamos e fazer a complementação aqui na atividade, na letra A, B e C. Só voltar no texto e buscar. Aqui na 2, você concorda com as afirmações abaixo? Por quê? Quando um ser humano está cozinhando seu próprio alimento, ele pode ser classificado como um ser produtor? Quando eu pego e vou preparar uma sopa, macarrão, com os legumes, cenoura, batata, coloco o extrato de tomate, eu sou a produtora? E você vai falar que por quê? Os urubus se alimentam de animais mortos. Eles, então, são decompositores. Então, você vai reler a nossa parte informativa e ver se eles são decompositores. E por quê? Depois, essa daqui tem os animaizinhos aqui. Classifique os seres abaixo, colocando a letra P para produtores, e C para consumidores, e D para decompositores. Então, a gente tem esse animalzinho aqui. Não sei, parece porco do mato. Não sei que animalzinho é esse. Tem esse animalzinho. Aparenta ser carnívoro, né, gente? Não sei. Tem a árvore. Temos a abelha. Temos outra plantinha, tipo uma samambaia. E temos o cogumelo. Cogumelo. Então, essa atividade está bem tranquila. A gente pode voltar no texto também, fazer o complete, responder aqui no próprio livro e colocar P para produtor, C para consumidor e D para decompositor, que ajuda na decomposição, né, da matéria orgânica no meio ambiente. Matéria orgânica: folhas secas, tronco das árvores, as próprias cascas de frutas, tudo que vem da própria natureza é orgânico. Orgânico vem de organismo, vem da própria natureza. A casca das frutas, casca das verduras, casca das árvores, folhas secas, tudo isso, tá bom? Então, é até aqui a nossa aulinha de ciências sobre a alimentação, né, dos seres vivos, como que eles vão obter o próprio alimento.